Antes dos tempos dos reis, antes do dilúvio, houve um homem que caminhou com Deus e testemunhou os segredos dos céus. Seu nome, Enoque. Enoque foi levado aos céus, além do reino dos mortais, para ver o que nenhum homem deveria ver: os segredos dos anjos caídos, as câmaras da criação e os julgamentos divinos que determinariam o destino da humanidade. Mas com o conhecimento vem o peso da verdade. E o que Enoque descobriu foi uma guerra entre mundos. Anjos que desceram à terra, pactos proibidos e uma corrupção que despertou a ira do Criador. Esta não é apenas a história de um homem. É a história de uma rebelião, da queda de seres imortais e de um julgamento final que mudaria para sempre o destino dos céus e da terra. Escreve, Enoque, para que as gerações futuras conheçam a verdade e se preparem para o que está por vir. Enoque, os segredos do céu e da terra. Enoque, filho de Jared, do que encontraste graça diante dos meus olhos, ouve o meu chamado. Senhor, o que desejas de mim? Sou apenas um homem, pequeno diante da tua grandeza. Eu te escolhi para que sejas o meu mensageiro. O que está oculto será revelado através de ti. Levanta-te, Enoque, e segue o meu mensageiro celestial. Sou Uriel, o guardião dos mistérios de Deus. Caminha comigo, Enoque, pois te mostrarei os segredos dos céus e a corrupção da terra. Isto é mais do que jamais imaginei. Onde estamos? Estás no limiar dos céus. Mas nem tudo o que verás será belo, Enoque. É necessário que conheças a verdade, mesmo que ela te cause dor no coração. Escreve, Enoque. Escreve o que vês e o que verás. Mas lembra-te, este conhecimento é um fardo. Nem todos o compreenderão, e muitos o rejeitarão. Aceitarás este destino? Se essa for a vontade de Deus, eu a aceitarei. Mesmo que meu coração se quebre, escreverei o que deve ser escrito. Senhor, dá-me força para cumprir este chamado. Os segredos do céu foram revelados. Mas a que preço? Este é o relato do que Enoque viu no céu. Primeira parte, o livro dos vigilantes. Capítulo 1. Introdução e contexto da visão de Enoque. As palavras da bênção de Enoque, com as quais ele abençoou os justos e eleitos que viverão no dia da tribulação, quando todos os perversos e ímpios serão removidos. Enoque, um homem justo, cuja boca foi aberta por Deus, viu a visão do santo e do céu. Isto foi o que ele viu. Vi uma visão para as gerações futuras, não para esta geração, mas para um futuro distante. Sobre os eleitos falei, e para eles escrevi: o santo e grande virá do céu. Ele pisará sobre o monte Sinai, e se manifestará em seu acampamento, e aparecerá com toda a sua força do céu. Ele virá com dezenas de milhares de seus santos para executar julgamento sobre todos, destruir os ímpios e repreender toda a carne por todas as coisas ímpias que os pecadores e malvados cometeram contra ele. Todos os que estão na terra despertarão, mas todos os justos viverão, e os ímpios serão destruídos. Então haverá paz, e os justos caminharão por caminhos de justiça, e o Senhor será seu guia, e eles terão luz eterna.
Capítulo 2. Observações sobre a criação e a natureza. Observai tudo o que acontece no céu. Como as luminárias nos céus não mudam seus caminhos. Como cada uma nasce e se põe em ordem, segundo suas estações, e não se desviam do que Deus lhes ordenou. Vede a terra e prestai atenção às coisas que ocorrem sobre ela, do princípio ao fim. Como nada nela muda e tudo obedece a Deus. Vede os sinais do céu, como todas as estrelas aparecem em seu tempo, e como o sol e a lua seguem seus caminhos perfeitos, conforme o mandamento que lhes foi dado pelo Senhor. Eles não mudam sua órbita, e tudo trabalha em conjunto, em obediência a Deus. Mas vós, homens, desobedecestes. Não seguistes os caminhos do Senhor, e vossa maldade excedeu todos os limites. Os vigilantes também, os anjos que foram enviados para vos guiar, desviaram-se de sua missão e corromperam seus caminhos. Por isso, os ímpios enfrentarão o juízo, e o castigo será grande. Observai como cada árvore dá fruto a seu tempo, como os rios fluem em seu curso, como o mar permanece dentro de seus limites. Toda a criação segue as leis do Altíssimo, mas os homens e os anjos caídos não respeitaram seus mandamentos. O juízo virá para todos os que pecaram e para aqueles que seguiram os caminhos da injustiça. Os justos, porém, serão recompensados e encontrarão paz eterna. Os ímpios serão destruídos e não restará memória deles. Vede como as estações mudam em seu tempo, os dias de verão e de inverno. Observai como tudo na terra e no céu testemunha a glória de Deus. Mas os homens trouxeram caos a este mundo com suas ações. O juízo está preparado, e o Altíssimo não tardará em executá-lo. Capítulo 3. A queda dos vigilantes e o surgimento dos nefilins. Naqueles dias, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram para eles filhas belas e formosas em aparência. Os anjos, os filhos do céu, viram-nas e as desejaram, e disseram uns aos outros: Vinde, escolhemos esposas dentre as filhas dos homens, e geremos filhos com elas. Então Semjaza, que era o líder, disse-lhes: Temo que não concordeis em fazer isso, e que eu seja o único a carregar a culpa de um grande pecado. Mas todos lhe responderam: Façamos um juramento e comprometamo-nos sob maldição entre nós, para que não voltemos atrás, até que tenhamos cumprido este propósito e o tenhamos realizado. Então todos juraram juntos e se comprometeram sob maldição. Ao todo, eram 200, e desceram nos dias de Jared sobre o cume do monte Hermon. Chamaram essa montanha de Hermon, porque nela fizeram seu juramento e se comprometeram sob maldição. Estes são os nomes de seus líderes: Semjaza, que era seu chefe, Uraquibarameel, Aquibeu, Tamiel, Ramuel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armaros, Batriel, Ananel, Zaquiel, Sansapil, Satarel, Turel, Jomjael e Sariel. Estes são os líderes de dezenas, e todos eles tomaram para si esposas. Cada um escolheu uma, e começaram a unir-se a elas e a se corromper com elas. Ensinaram-lhes encantamentos e feitiçarias, e mostraram-lhes como cortar raízes e utilizar plantas. Elas engravidaram e deram à luz gigantes, cuja altura era de 300 côvados. Esses gigantes devoraram tudo o que os homens podiam produzir. E quando os homens já não conseguiam sustentá-los, os gigantes voltaram-se contra eles e começaram a devorar a humanidade. Também começaram a pecar contra as aves, os animais, os répteis e os peixes, e a devorar-se entre si,
bebendo sangue. Então a terra acusou os ímpios, e Azazel ensinou aos homens a fabricar espadas, facas, escudos e couraças, e mostrou-lhes os metais da terra e como trabalhá-los, além de braceletes, adornos, o uso do antimônio, a pintura dos olhos, toda espécie de pedras preciosas e todas as tinturas. Então houve grande impiedade, e cometeram fornicação, e corromperam-se em todos os seus caminhos. Senjaza ensinou encantamentos e o uso de raízes. Armaros ensinou a quebra de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabel ensinou as constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Sanciel ensinou os sinais do sol. E Sariel ensinou o curso da lua. E enquanto os homens pereciam, clamaram, e seu clamor subiu ao céu. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e toda a iniquidade que estava sendo cometida. E disseram uns aos outros: A terra está clamando com sua voz até as portas do céu. Agora, a vós, santos do céu, as almas dos homens clamam, dizendo: Levai nossa causa diante do Altíssimo. E disseram ao Senhor dos céus: Tu és o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, e o trono da tua glória permanece por todas as gerações do mundo, e teu nome é santo, grande e bendito por toda a eternidade. Tu criaste todas as coisas e tens poder sobre elas. Tudo está descoberto diante de ti, e tu vês todas as coisas, e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azazel fez, como ensinou toda forma de injustiça sobre a terra, e revelou os segredos eternos que estavam guardados nos céus, os quais os homens se esforçavam por aprender. E Senjaza, a quem deste autoridade para governar seus associados, foi até as filhas dos homens e deitou-se com elas, corrompendo-se, e revelou-lhes esses pecados. As mulheres deram à luz gigantes, e toda a terra se encheu de sangue e iniquidade. E agora, eis que as almas dos que morreram clamam, e lamentam-se até as portas do céu, e seu gemido subiu, e eles não podem descansar por causa da iniquidade cometida na terra. Mas tu conheces todas as coisas antes que aconteçam. Tu sabes disso e permites que essas coisas aconteçam. E não nos disseste o que devemos fazer em relação a elas. Então, o Altíssimo, o Santo e Grande, falou e enviou Uriel ao filho de Lameque, dizendo: Vai até Noé e dize-lhe em meu nome: esconde-te e revela-lhe o fim que se aproxima, que toda a terra será destruída, e um dilúvio virá sobre toda a terra e destruirá tudo o que há nela. Agora instrui o justo Noé sobre o que ele deve fazer para preservar sua vida e a semente de toda a terra para gerações futuras. E novamente o Senhor disse a Rafael: Prende Azazel de pés e mãos e lança-o nas trevas. Abre uma fenda no deserto de Dudael e atira-o ali. Coloca sobre ele pedras ásperas e cortantes e cobre-o com escuridão, para que permaneça ali para sempre, e cobre-o para que não veja a luz. E no dia do grande julgamento, ele será lançado ao fogo. Cura a terra que os anjos corromperam e anuncia-lhe que eu a purifiquei e que toda a corrupção será removida. Que todos os filhos dos homens não pereçam por causa dos mistérios que os vigilantes revelaram e ensinaram a seus filhos. Toda a terra foi corrompida pelo ensinamento das obras de Azazel, e sobre ele recairá toda a culpa. E o Senhor disse a Gabriel: Avança contra os bastardos e os réprobos, contra os filhos da fornicação, e destrói os filhos dos vigilantes dentre os homens. Faze com que se voltem uns contra os outros, para que se destruam em batalha, pois não terão vida longa.
e nenhuma súplica feita por seus pais será atendida, pois esperavam viver eternamente e que cada um deles vivesse 500 anos. E o Senhor disse a Miguel: Vai e anuncia a Semjasa e aos seus associados que se uniram às mulheres para se contaminarem em toda a sua impureza. Sua destruição está determinada. Prende-os por 70 gerações nos vales da terra, até o dia de seu julgamento e consumação, até que o juízo eterno seja completado. Naqueles dias, eles serão levados ao abismo de fogo, ao tormento, e serão confinados por toda a eternidade. E destrói todos os espíritos dos réprobos e os filhos dos vigilantes, pois eles causaram dano aos homens. Elimina toda injustiça da face da terra, para que toda obra maligna cesse, e para que a planta da justiça e da verdade surja e se torne uma bênção. Que as obras da justiça e da verdade sejam plantadas para sempre, trazendo alegria. Então todos os justos escaparão e viverão até que gerem milhares de filhos, e todos os dias de sua juventude e velhice se completarão em paz. Então toda a terra será cultivada com justiça e será cheia de árvores e bênçãos. Todas as árvores da terra darão frutos, e haverá vinhedos em abundância, e toda semente que for semeada produzirá 1000 vezes mais, e uma medida de oliva produzirá 10 prensas de azeite. E limpa a terra de toda opressão, de toda injustiça, de todo pecado, de toda impiedade e de toda contaminação que tem sido praticada sobre ela. Destrói da terra todos os filhos dos homens e todas as coisas ímpias, e que toda obra de maldade chegue ao fim. E agora, filhos meus, falai de justiça e andai nela, pois nos caminhos da justiça sereis plantados para sempre. Capítulo 4. Enoque como mediador e o juízo dos vigilantes. Naqueles dias, fui levado de entre os filhos dos homens, e os anjos me chamaram e me conduziram a um lugar remoto, e disseram-me: Enoque, tu, escriba da justiça, vai e fala com os vigilantes do céu, que abandonaram as alturas celestiais e se corromperam com mulheres, agindo como os filhos dos homens, e tomaram esposas para si mesmos, e corromperam a terra. Dize-lhes: não haverá paz para vós, nem perdão para vossos pecados. Então fui e falei com todos eles. Estavam reunidos no lugar chamado Abel-Maim, que fica entre o Líbano e Senir, com seus rostos cobertos de vergonha. Relatei-lhes todas as palavras de justiça que me foram entregues, e começaram a tremer de medo. Suplicaram-me que escrevesse uma petição para que pudessem pedir perdão e levar sua súplica ao Altíssimo no céu, pois já não podiam dirigir-se a ele, nem levantar os olhos aos céus, por causa dos pecados que haviam cometido. Então, escrevi sua petição e as súplicas dos anjos caídos, e levei seu escrito ao céu. Subi e cheguei às águas da região celestial. Lá vi as portas do céu abertas, e entrei no lugar onde está o trono de Deus. Prostrei-me com o rosto em terra, e falei diante do Altíssimo, entregando a petição que os vigilantes me pediram para apresentar. Mas o Altíssimo respondeu e disse: Vai e dize aos vigilantes do céu que te enviaram com esta mensagem. Vós fostes santos e espirituais, vivendo a vida eterna, mas vos corrompestes com as mulheres, como fazem os filhos dos homens, e gerastes filhos de sangue e carne. Por isso trouxestes grande maldade à terra. Nunca vos foi concedido o direito de revelar os segredos dos céus, nem de ensinar tais coisas aos filhos dos homens. Mas o fizestes. Como resultado, eles aprenderam coisas que não deveriam saber, e agora estão corrompidos. O Altíssimo continuou: Vós, os vigilantes, não obtereis paz.
Não haverá perdão para vossos pecados, sereis condenados para sempre. Quanto a vossos filhos, os nefilins que nasceram da vossa união com as mulheres, eles serão destruídos, pois trouxeram caos e sangue à terra. Então retornei e contei-lhes tudo o que Deus me havia dito. Expliquei-lhes que não havia possibilidade de intercessão, nem misericórdia para eles, pois haviam cometido um pecado imperdoável ao abandonar sua morada celestial. Enoque relata uma visão em que lhe foram mostrados os céus e o futuro julgamento dos vigilantes. Em sua visão, viu um lugar escuro, cheio de fogo e colunas de chamas que não tinham fim. Esse era o destino que aguardava os anjos caídos. Lá seriam acorrentados para sempre, enquanto aguardavam o julgamento final. O Altíssimo lhe disse: Este lugar que viste é a prisão dos anjos. Aqui estarão detidos até o grande dia do juízo, quando serão condenados ao abismo eterno por seus pecados. Então, foi mostrado a Enoque um trono brilhante, cercado por rios de fogo. Nele estava sentado o Altíssimo, rodeado por anjos, que cantavam e louvavam seu nome. Foi então que Enoque compreendeu a magnitude do juízo que estava por vir. Deus explicou a Enoque que os filhos dos vigilantes, os nefilins, seriam destruídos, mas seus espíritos permaneceriam na terra como seres malignos. O Altíssimo disse: Os espíritos dos gigantes que nasceram da carne tornar-se-ão espíritos malignos sobre a terra. Os espíritos dos gigantes sairão de seus corpos, pois nasceram dos homens e dos santos vigilantes. Sua origem é de sangue e carne, e causarão destruição na terra. Eles serão conhecidos como espíritos malignos. Ferirão, destruirão, atacarão e lutarão, e não comerão nem beberão, mas serão invisíveis aos olhos humanos. Eles se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois delas saíram. Deus declarou que os nefilins seriam apagados fisicamente da terra, mas seus espíritos permaneceriam como uma maldição até o fim dos tempos. Deus confiou a Enoque a tarefa de escrever todas essas revelações e visões, para que as gerações futuras compreendessem o pecado dos vigilantes e as consequências de sua rebelião. Enoque deveria registrar como os anjos caídos trouxeram corrupção ao mundo e como o juízo de Deus era inevitável para os ímpios. Tu, Enoque, escreve tudo isso, pois estas palavras serão um aviso para as gerações futuras, que saibam o que aconteceu quando os vigilantes abandonaram o céu e quando seus filhos trouxeram destruição à terra, pois o juízo do Altíssimo será justo e ninguém escapará dele. Enoque concluiu sua missão como mediador entre Deus e os vigilantes, transmitindo a mensagem divina com fidelidade. Embora os anjos caídos esperassem misericórdia, Deus deixou claro que seu pecado não poderia ser perdoado. Seus filhos, os nefilins, seriam eliminados fisicamente, mas seus espíritos malignos permaneceriam na terra como um testemunho da corrupção que haviam trazido. Enoque, como escriba da justiça, registrou tudo o que viu e ouviu, para que as gerações futuras soubessem dos pecados dos vigilantes e da justiça do Altíssimo.